Boa noite mais uma vez a vocês todos. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu queria dizer, antes de tudo, também, que eu nasci, na verdade, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, eu sou gaúcho. Mas eu estou morando no Rio de Janeiro há muito tempo, né? Então, eu sou, na verdade, um cariúcho. E como eu tenho ido à Bahia, não só a Salvador e Feira de Santana, mas a muitos lugares, né, por este interior baiano, tanto presencialmente como agora, esse 2020, vou conhecendo grupos, né, de cidades onde eu nunca tinha estado presencialmente. Então, eu já tinha dito ao Peixinho, num congresso pela Federativa da Bahia, que eu já tinha virado baiano, de tantas vezes que eu tinha tido a oportunidade de encontrar os baianos em diversos eventos e muitas vezes até em Salvador mesmo, no Congresso do Estado da Bahia, e ali era uma convergência de pessoas de todos os cantinhos, né, desse grande estado, que é o estado da Bahia. Então, é um cariúcho abaianado, eu diria. Gente, olha só, eu creio que tenhamos até umas 9 horas, não é? Para nós fazermos esse estudo. Meu nome é Sérgio Tizzi, eu estou aqui no Rio de Janeiro agora, transmitindo de casa. Eu sou filho de pais espíritas. Meu pai, Francisco Thyssen, foi presidente da FEB de 1975 a 1990. Né? Minha mãe era espírita desde jovem, de família judia, e trabalhou como médium a vida inteira. Então, eu tive esta bênção de ser o filho caçula de um casal que já se conhecera, jovens ainda, na juventude espírita de Porto Alegre. Eu sou médico já há um tempinho, especializado em clínica e cardiologia, e professor de medicina a vida inteira, né? E numa certa altura eu também resolvi, por umas questões doutrinárias até, voltar para a universidade para estudar física, porque a física é a mãe das ciências. Então, por questões de trabalho, né, eu voltei para a faculdade, para a universidade e completei então o curso de graduação em física. Então, eu poderia dizer que eu sou físico, mas eu não entrei para ser físico, e sim para estudar o que eu chamo a ciência mãe, estudar a natureza em linguagem matemática, que é a característica básica da física. Enfim, vamos juntos, tá bem? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, e eu vou colocar aqui o slide, já o slide título. Me digam se vocês estão podendo vê-lo. Podem? Muito bem. Então, como vocês já sabiam, o título do estudo é este: A Neurobiologia do Amor, a Virtude Essencial. Qual é uma ideia logo básica, né? Amor é um sentimento, é uma energia, é um fluido, é uma substância, é algo que tem suas características divinas, porque Deus é amor, porque a criação divina dentro daquilo que nós podemos entender, é consequência do amor divino, e nós todos somos aprendizes de
vamos dizer assim, inúmeras expressões de amor. Nós aprendemos com os espíritos benfeitores, depois eu posso dizer a fonte, que qualquer filho de Deus, em qualquer região do universo, então eu já não estou mais falando apenas de uma grande escola, de um grande hospital, que é o planeta terreno. No capítulo O Grande Educandário, no livro Roteiro, Emmanuel fala exatamente de que somos 20 bilhões de humanos na Terra, numa escola primária. Ao mesmo tempo, outros espíritos sabem muito bem, e nós aprendemos com eles, que a Terra, na verdade, não é um mundo de referência, não é uma humanidade típica. Somos todos doentes do ponto de vista espiritual. Então, assim como os médicos de uma região, de uma cidade qualquer, quando as pessoas adoecem, eles internam os seus pacientes, num sentido mais amplo, macroscópico, nós fomos internados aqui. Então, aqueles que são sadios há muito tempo são muito raros na Terra e vieram reencarnar aqui sempre em missão para ajudar os doentes que éramos nós e que somos nós ainda. Por isso que a história escrita da humanidade, que tem mais ou menos 5.500 anos, nós somos uma humanidade muito mais antiga do que isto, mas registros só de 5 milênios e meio para cá. A história do planeta se confunde com a história da medicina. São milhares de doenças, de diagnósticos diferentes, tanto, desculpe, no campo da doença clínica, como das doenças mentais. Esses são outros temas, então nós não vamos ver isto hoje. Mas a ideia é de que somos aprendizes de uma virtude, que é o amor. A espiritualidade, então, havia nos dito que todos os filhos de Deus progridem na matéria e no espaço, desde sempre, em ciência universal e amor. Ou seja, são as duas asas da emancipação moral de cada filho de Deus. Nós temos que conhecer todas as ciências e não apenas as ciências conhecidas, desenvolvidas, praticadas, estudadas na Terra. Estamos falando de algo muito mais amplo do que as ciências que nós temos podido conhecer, estudar, nos dedicarmos na Terra. Ou seja, é algo para um longo e expressivo futuro. Mas, por outro lado, o amor faz parte, vamos dizer, da evolução dos filhos de Deus. Não é? Fomos criados simples e ignorantes, mas com o universo aberto para nós. E um dos aspectos mais lindos, que diz respeito à mais importante virtude, a mais importante das leis de Deus, é o amor. Quando nós estudamos a lei natural, as leis de Deus, em O Livro dos Espíritos, nós aprendemos que a mais importante delas é a lei do amor, da justiça e da caridade. Então, ciência universal e amor. Então, eu vou mostrar para vocês algumas imagens, né, que servem como um roteiro para sermos mais objetivos. Quero dizer para vocês que esse tema nos ocuparia por um tempinho maior, né?
mais do que uma hora, poderia ser um tema para como que um seminário. Então, quando se fala neurobiologia do amor, é porque esse sentimento, quando as pessoas o manifestam, quando as pessoas o sentem, quando as pessoas elaboram esta substância do amor dentro de si, tudo isto é da alma imortal. Quem ama é o espírito desencarnado ou a alma do encarnado. Não é assim? Então, só que esse amor, seja ele qual a sua expressão, ele tem mudanças ou repercussões para o perispírito. E o perispírito, ele é estruturado. Perispírito tem cérebro, tem coração, tem vasos sanguíneos, tem fígado, tem estômago e assim por diante. Um dia nós podemos fazer um estudo detidamente só sobre o perispírito, seminário até. E, é claro, nós encarnados temos corpo físico. Então, o cérebro do perispírito, quando nós amamos, ele se altera, ele acende luzes dentro dele, em certas regiões do que nós chamamos em medicina, em anatomia, encéfalo. Só que na mesma medida, e é automaticamente, que nós temos luzes e cores no cérebro perispiritual, se eu coloco a pessoa numa câmara de ressonância nuclear magnética funcional, que é um aparelho maravilhoso que permite que nós possamos perscrutar a realidade do indivíduo do ponto de vista do corpo humano, né? Nós vamos ver o cérebro mostrando as suas alterações. Por isso a palavra neurobiologia do amor. E é isso um pouco que nós vamos ver logo a seguir. Esse primeiro, como que slide, vejam comigo. Vamos ver se ele vai passar. Veja se vocês têm som. Não. É o controle de vocês. Agora tem.
Então, meus amigos, este é um vídeo que faz como que um resumo da história do planeta Terra. Desde o início da vida dos bichinhos ou dos seres vivos mais rudimentares até uma boa parte da condição humana de uma história até bem recentemente. Então, a ideia deste vídeo é um resumo, e neste resumo nós vemos assim quantas etapas, quantos processos, até nós encontrarmos a condição humana e já nela, num mundo de provas e expiações, quantos erros, quantas como que ações construtivas, mas ao mesmo tempo, quantos cenários de, vamos dizer, destruição e morte. Se nós temos uma ideia do amor e das afeições, do amor fraterno universal e de inúmeras questões ligadas a este sentimento na nossa história, como nós vamos ver. Mas nós temos guerras, conflitos, destruições, morte, luto, sofrimento. Haja vista, vamos dizer assim, as condições espirituais de grande parte da humanidade. Então, eu gosto de colocar o vídeo para que nós não esqueçamos que se muitos estão vivendo as conquistas da ciência, vamos dizer, dos benefícios materiais e de avanços na questão da espiritualidade, por outro lado, nós ainda temos povos inteiros vivendo as agruras destes tempos ainda tormentosos, difíceis, muito relacionados à antítese do amor, que é o ódio, que é o ressentimento, que é o desamor, que é o amor na polaridade invertida. Então, o vídeo serve para nós recuperarmos lembranças que mostram o quanto nós ainda somos mundo de provas e expiações, que é algo ainda muito limitado do ponto de vista das questões mais amplas da vida universal. Vivemos internados na Terra. Da Terra ninguém pode sair, a não ser que alguém carimbe um passaporte, que por causa, vamos dizer, tanto de merecimento para a elevação a mundos superiores, como o contrário, a ideia de degredo, a ideia de transmigração, a ideia de exílio, quando é chegada a hora, né? E esse processo já aconteceu muitas vezes em outros mundos. Não é verdade? Aconteceu, nós podíamos ver isso outro dia, os egressos de sírios foram para a capela. Milhares de anos se passaram, os egressos de capela vieram para a terra. Vamos dizer, a escória de capela, boa parte, está aqui até hoje, promovendo os maiores infortúnios, as maiores desgraças morais e físicas para indivíduos, famílias, sociedades, países, culturas, nações, de tal maneira que os tempos ainda são muito difíceis. Nós estamos vivendo milhares de doenças, milhares de problemas médicos, clínicos e mentais que denotam, não é, a nossa verdadeira condição. Então eu gostaria de lembrar que mundo é esse.
Nós podemos estar, por um tempo, vivendo uma realidade melhor, não é? Em termos de saúde, em termos de conforto material. Né? Mas como é o mundo? Né? Nós podemos estar muito bem e devendo agradecer a Deus e a Jesus por tudo que nós conseguimos nos adiantar e conquistar. Em valores eternos, não me refiro a valores materiais agora. Né? E gostaria de lembrar que o mundo ainda está muito distante de um bem-estar social, né? Em que as riquezas são divididas. Pelo contrário, as guerras e conflitos se sucedem, porque uns querem a riqueza do território como que alheio. Não é? Então, esse é um mundo semi-primitivo. Ele é chamado de provas e expiações dentro de uma hierarquia que nós aprendemos com Kardec em O Livro dos Espíritos, não é verdade? Então, nós já teríamos ultrapassado a condição de mundo primitivo, mas nós ainda fizemos, então, uma transição planetária de mundo primitivo para de provas e expiações. Tudo indica que tem outra transição a caminho, mas vai demorar muito. Mas nós poderíamos pensar que, de um certo modo, ela já teve início. Tudo é razoável. Mas do ponto de vista do que há de materialismo, do que há de vícios morais na humanidade, no Rio de Janeiro, na Bahia, em qualquer lugar deste país, tanto nos lares, como nas instituições, as mais variadas, como nas sociedades de um modo geral, desde as condições mais simples até palacianas, até o nível mais elevado, vamos chamar assim, materialmente falando, de esfera de governo. Não é verdade? E isso não é apenas aqui no Brasil, isso acontece em muitas regiões do mundo. Temos países muito adiantados materialmente, mas que vivem, do ponto de vista humano, questões ainda muito sérias. Então, o amor é como algo para nós valorizarmos, inclusive pela ciência médica, pelas neurociências, pela neurofisiologia. Então, quem somos nós? Atrasados, imperfeitos, vamos dizer assim, vivendo as consequências pessoais e coletivas das nossas histórias individuais, não é? Então, o amor tem a ver com o nosso futuro. Já é algo importantíssimo no presente, mas é um vir a ser, é uma conquista a qual nós devemos como que atentar cada vez mais. Jesus é amor na essência. O seu evangelho é luz divina e que fala de amor o tempo todo, em todas as suas relevâncias e expressões. O Consolador prometido, que é a doutrina espírita, né? Kardec como intermediário daquele que nos havia prometido o Consolador e a realidade dos textos doutrinários de um nível maravilhoso, como os da codificação kardeciana, é como que uma continuação para que nós nos sensibilizemos para as práticas, não aquelas vistosas, as práticas simples do dia a dia, de dentro de casa, no sentido das aquisições morais, das virtudes que tanto ainda nos faltam. Eu gostaria de lembrar a ideia de que todos os filhos de Deus, em qualquer lugar do universo,
como eu dizia, devem progredir em ciência universal e amor. Quando as pessoas morrem, é muito comum que, depois de passados um certo tempo, maior ou menor, em que as pessoas vivem uma transição, um certo torpor, uma certa inconsciência, quando elas despertam, elas se dão conta de como elas são, elas se dão conta da imortalidade da alma, elas olham e veem para si o aspecto do seu perispírito, elas reencontram familiares, conhecidos, às vezes que nem tiveram a chance de conviver, porque são bisavós ou tataravós. Elas se dão conta da imensidão do que é o planeta Terra, do que é o universo. E o mais curioso, se existe um sentimento que é típico da vida após a morte, é o arrependimento. No sentido de nós nos arrependermos do que nós fomos, do que nós fizemos, do nosso tempo, das nossas oportunidades, das energias divinas que nos foram dadas, o que nós fizemos com as pessoas, o que nós concretamente fizemos ou deixamos de fazer quanto a nós mesmos, nos dando conta do quanto tempo nós perdemos, porque nós vamos nos ver em condições reais. E essas condições reais, elas não são nada boas, fora exceções daqueles que souberam cumprir as leis de Deus, guiarem-se pelo norte da bússola, que é o Evangelho de Jesus, com mais facilidade, se o Evangelho à luz da doutrina espírita, baseando-nos agora em várias obras, mas aquela que é a mais simples, que é tão importante para todos, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, o arrependimento dói. O arrependimento deprime. Então tem depressão lá do outro lado? Muito. Aliás, eu diria, uma reflexão para nós. A depressão do lado de cá, que é uma verdadeira epidemia mundial, todos os países do mundo, são 188. A depressão é um problema de saúde pública em todos eles, com diversas questões sérias relacionadas à depressão, como o suicídio. 2/3 dos casos de suicídios efetivos, as pessoas eram deprimidas antes. Muito da depressão, sem causas aparentes, de pessoas, hoje em dia, crianças, adolescentes, jovens, adultos de todas as idades, até os da terceira idade, tudo são questões espirituais. É uma lei, eu poderia comentar com vocês. Depressão é doença do espírito e no espírito deve ser tratada. De onde em parte vem? De dramas antigos. E o arrependimento após a desencarnação tem a ver com isto. E tem a ver com a perda das oportunidades de realizarmos a verdadeira evolução que importa. Há um livro tão bonito, ele, como outros todos, de Leon Denis, que é o livro Depois da Morte. E há um parágrafo em que o autor diz mais ou menos assim, olha, prestem bem atenção, tratem de fazer nesta vida aquilo para o qual vocês vieram fazer aqui. Tratem de que vivam de tal modo as suas existências para que quando vocês forem embora, do tipo morrerem de novo,
vocês saiam da vida humana, do encarnado, melhores do que quando vocês aqui entraram. E ele diz, de uma forma ou de outra, olha, é uma luta muito grande, do tipo entre luz e sombras. E depende de cada um. Quem vença ou quem seja como que prejudicado por perder-se no meio do caminho e não fazer aquilo que veio fazer aqui dentro da sua programação reencarnatória. E a programação reencarnatória de todo mundo é a busca pelas virtudes. Como alcançar isto? Aí é algo particular de cada um. Então, eu gostaria de lembrar, é um tema de uma palestra, do arrependimento à reparação. A ideia que quando você, em linhas gerais, contraria as leis de Deus, agindo criminosamente em relação ao que importa para o seu próximo, para as outras pessoas, em casa, na comunidade, na sociedade, na instituição, seja ela qual for, eu até diria, quanto à civilização, o que acontece? Agiu criminosamente, transgrediu as leis de Deus, a coisa como que evolui durante um período de estagnação. Aí vem uma série de circunstâncias. A primeira questão é o arrependimento. E aí vem algo que é o que nós chamamos de sofrimento, expiação. A expiação, o sofrimento, a doença, são milhares, não paga dívida nenhuma. O sofrimento não é algo apenas no sentido de nós, olha, já sofri muito e agora eu estou livre. Sofrimento, ele apenas nos dá uma ideia do valor da dívida e de que tipo de dívida. Mas o que paga a dívida é o trabalho, é o amor, é a dedicação, é o trabalho voluntário. Mas não é apenas o trabalho externo, é também algo que tem a ver com as virtudes que precisam ser alcançadas. Mas para esta finalidade de uma sequência da evolução, arrependimento, expiação, depois a ideia do trabalho e, por último, a prova. Se você agiu mal numa determinada situação, essa situação vai voltar um dia, na vida atual ou numa vida futura. E aí você vai de novo se ver naquele dilema: vou pela direita ou vou pela esquerda? Vou fazer de um modo, segundo as leis que eu aprendi, ou não vou dar importância e vou agir como um dia no pretérito eu fiz igual? E aí você vai viver ou a estagnação de novo, ou você vai voltar todo o processo se você não fizer aquilo que é da tua competência, fazer o que a lei de Deus prescreve. Então, essa é uma outra questão que tem a ver com o amor, claro. A felicidade não é deste mundo. Aprendemos isso há algum tempo. Mas a sua conquista por cada um de nós se baseia no amar e no servir. Não há felicidade real daquelas, vamos dizer, nas suas nuances todas, que as traças e os vermes não podem corroer. Essa felicidade só pode ser alcançada. Só foi sendo alcançada na história da humanidade e de qualquer humanidade, a partir do exercício do nosso aspecto hoje, que tem a ver com o amor. O amar e o servir, sem nós esperarmos nenhum tipo de privilégios ou como que de algo de retorno
material ou espiritual para nós. O servir desinteressadamente. E há uma frase que eu gosto de lembrar com os companheiros, que é de Emmanuel. E aí ele diz: somos devedores da multidão. A hora é agora. A terra como ela é, a sociedade como ela é há milênios, é o melhor lugar, o melhor laboratório para ensejar o cumprimento das leis de Deus e, ao mesmo tempo, o exercício da caridade e do amor universal. Porque há carência, em alguns lugares, uma carência absoluta em termos sociais, em termos humanos, em termos emocionais, afetivos, intelectuais e assim por diante. É algo do tipo: se o mundo como é hoje não nos convidar a nos tornarmos melhores, nós vamos embora desse mundo. Porque é o melhor contexto para que se possa despertar o interesse para nos tornarmos o homem de bem, como está no capítulo Sede Perfeitos, do livro citado antes, o Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo lindo e, dentro do capítulo, uma página extraordinariamente bela, que é o homem de bem. Aliás, fica o convite. Antes de vocês dormirem, se não tem o livro à mão, podem baixar, né, no telefone celular ou no notebook. Façam a leitura da página sobre o homem de bem. Muito bem, a ideia do amor no servir. Servir a família, mas amando o que está fazendo. De outro modo, o fazendo por amor e com amor. A sociedade, de um modo geral, lembrando que se fazemos para a família, fazemos para a sociedade. Fazemos ao mundo. 1000 modos de nós desenvolvermos habilidades humanas, fraternas, solidárias, caritativas. Tudo está aberto e instruções variadas para isto nós já recebemos. Por que eu falo família, sociedade, mundo, universo? Porque tudo se entrelaça. Nós todos estamos entrelaçados. Esse é um outro tema para vermos um dia: a ideia de rebanho, a ideia de uma família só. Muitos apriscos, mas uma família só. E Jesus, o pastor de todas as ovelhas. E a ideia de um entrelaçamento, que é um fenômeno quântico. A ideia de que quando você se eleva, todos se elevam. Se você descumpre ou contraria as leis de Deus, agindo de maneira criminosa, não há retrogradação na lei de Deus, mas o teu perispírito fica mais denso. Você desce, atraído pelo campo da gravidade terrestre. Todo mundo desce junto, quanticamente, de uma maneira mesmo que infinitesimal, mas todos descemos. Por isso que guerra é algo que tem que acabar. É algo que será banido durante a caminhada do período da regeneração. E aqueles que promoveram as guerras e ainda têm esta qualidade negativa, que são vícios morais em suas almas ou espíritos, são joio e terão que partir para rudes degredos reeducativos a que façam jus. Eu não vou comentar, mas vejam,
mecânica quântica e teoria da relatividade, curvas espaço-tempo, entrelaçamento quântico, colapso da função de onda, tudo é estranho, não é? Numa palestra espírita sobre o amor, mas é aparente esse aspecto de estranheza, porque tem muito a ver, um dia a gente aprofunda isso. Revolução científica moderna, pensamentos e sentimentos na realidade quântica. E o amor está aí, porque amor é uma questão que envolve pensamentos devidamente enobrecidos e escolhidos e elaborados pela mente das nossas almas e os sentimentos que têm a ver com isto. E o sentimento de amor é o sentimento mais importante do universo. A visão moderna do amor como substância divina do universo. Isto é aprofundamento futuro. O que é isto? Acredito que vocês nunca viram. Quando você dá passe no trabalho público doutrinário, ou você trabalha na fluidoterapia espírita, no passe terapêutico, brota do mundo invisível a substância do amor, o fluido magnético da caridade, o agente do bem. Não é um único exemplo. Eu usei um exemplo que é muito comum na casa espírita, de tal maneira que todos estão como que devidamente familiarizados. Então, esse é um modelo computacional preciso sobre vácuo quântico. Olhem que coisa, que expressão curiosa. Então você está falando de coisas de ciência? Estou. Então amor é ciência? Claro que é. Claro que é. Enfim, é uma ideia para a gente ir pensando, trabalhando e, quem sabe, aprofundarmos mais adiante. Olhem para essa lista. A ideia de saltos quânticos numa elevação em termos de verticalidade. Eu não estou me referindo agora à evolução em termos horizontais, porque aí a leitura, o estudo, a presença nas escolas, nos currículos, nas universidades, esse é um crescimento, vamos dizer, na horizontal. Mas o que eleva o padrão espiritual? O que nos dá um grau de liberdade de ir e vir no mundo de Deus? O crescimento vertical. E o amor tem tudo a ver com isso. Quando vocês olham, e eu tentei colocar vários exemplos, tudo isso é amor. Tudo isto é virtude, derivadas da essência de nós mesmos, que é o amor universal. Então, humildade. A humildade é a virtude, como me disse um espírito outro dia, que abre as portas dos céus. Querem ver um outro convite para logo mais? Procurem o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. E leiam, hoje ou amanhã, no mais tardar, se não vão esquecer, o capítulo chamado Humildade. Eu teria umas histórias para contar, mas se eu for contar histórias, a hora vai passar mais rápido, né? E aí talvez nós não alcançássemos uma propositura quando nós fizemos o roteiro do nosso estudo de hoje. O perdão, isso é uma virtude extraordinária. Só o perdão é um tema para um estudo de 1 hora, pelo menos, né? Com os alicerces maravilhosos, filosóficos, científicos e religiosos do perdão. Paciência, tolerância, perseverança, gratidão.
Gratidão é medicina. Nós receitamos gratidão no consultório. Um dia eu trabalho, quem sabe, com vocês um pouco mais sobre isto. Gratidão é outra expressão da alma imortal que acende luzes no cérebro. Então, são estados quânticos da mente espiritual, se nós quisermos ver sob esse prisma. Vejam isto, não é verdade? Nós temos 3 grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo, mas pensando, claro, no catolicismo, nas igrejas reformadas também, não é? E nós temos a ideia do islamismo, mas nós temos muitas outras crenças, todas pregam o amor. Se algum derivativo de qualquer uma delas foi capaz de promover as cruzadas, os tribunais da Inquisição ou uma noite de São Bartolomeu, isso não é da religião original. Isso é uma humanização doentia a partir de uma crença, né? Porque se cometera verdadeiras atrocidades em nome de Deus dentro da ignorância de contextos religiosos. Mas, na essência, todas as religiões pregam o amor. Vejam essa figura. Ela nos dá uma ideia do nosso tema. O que é isto? É uma mãe e uma criança pequenina em fase de amamentação. As duas estão na ressonância funcional. E a mãe abraça, traz ao peito o bebê. E a mãe acende as luzes de sistemas cerebrais do amor, do sistema límbico. E a criança, que é acolhida, também ama a sua mãezinha. É o amor filial, enquanto aquele da adulta é o amor maternal. Então vejam expressões de amor, de um envolvimento afetivo maternal, gerando amor nos dois contextos. E vale uma lembrança, estas regiões, quando se acendem, elas só se acendem quando há o amor na dinâmica dele. De tal maneira que o que acontece? Essas áreas cerebrais, elas fazem a liberação de ocitocina, que é o hormônio do amor. Mas tem serotonina, tem dopamina, tem o ácido gama-aminobutírico, ou seja, há toda uma neuroquímica que do cérebro vai se espalhar pelo corpo inteiro, pela circulação. E aí todas as células, elas são como que quimicamente iluminadas. E o amor é medicina preventiva. Esse amor biológico, da neurobiologia do amor, isso é medicina curativa também. Hoje a medicina é completamente aliada ao estudo da religiosidade e espiritualidade. E o amor está em meio a isso. Muito bem. Seguindo adiante um pouquinho, se houvesse mais tempo, a neurobiologia do amor. Estamos vendo artigos de ciência médica. Reparem, em amarelo, o amor maternal. Em vermelho, o amor romântico. Nós já vivemos isto, apreciamos isto, temos experiência pessoal em tudo, mas não podíamos imaginar que o nosso cérebro tivesse uma contrapartida a respeito disso. E tem. E quais são esses exames? Ressonâncias nucleares magnéticas funcionais. A mesma ideia, amor maternal e amor romântico,
variando um pouco a topografia das áreas que são iluminadas. Então, é um fenômeno neurobiológico complexo. Mas o que eu preciso relembrar? O amor não brota do cérebro. O amor brota, como todos os sentimentos relevantes, das nossas almas, dos nossos espíritos. Mas lembram do início, há uma contrapartida no perispírito e outra no mundo mais denso do corpo físico, da biologia do indivíduo. Então, é um fenômeno neurobiológico complexo, envolve confiança, crença, recompensa e prazer. Todos esses são circuitos cerebrais. Então tem circuitos de recompensa e prazer? Tem. Isso se chama neurociências, circuitos do sistema límbico, ocitocina, vasopressina, dopamina, serotonina, endorfinas, sistemas regulatórios do óxido nítrico. As endorfinas têm a ver com a atividade física e têm a ver com as emoções. Circuitos de recompensa e prazer. Estados alterados de consciência. É como se as áreas da neurobiologia do amor fossem as mesmas que permitissem estados de transe sonambúlicos, em que a alma sai do corpo. Isso é tema, quem sabe, para também um aprofundamento futuro. Há o amor maternal, romântico, sexual, há outros também. Olhem que bonito este desenho que eu encontrei. É uma imagem, não é uma ressonância, mas é baseado nela. O seu cérebro no amor. Your brain in love. E a ideia de várias glândulazinhas, regiões e circuitos. Vocês estão vendo um coraçãozinho nos olhos? A ideia de que o olhar tem a ver com amor. O olhar amoroso. Enfim, esse é um mundo para nós examinarmos um dia, talvez. Vejam isto, reflexões do amar e do servir. No mundo, todas as pessoas, no mundo todo, as pessoas amaram, amam e amarão. Em toda a história, as pessoas amaram. Compõem-se poemas e músicas e contam-se histórias sobre o amor. Canta-se e dança-se por amor. Vou brincar, quem não fizer isso está perdendo. Vive-se por amor, morre-se por amor. Vejam isso. O que é isso? Duas crianças da mesma idade, crianças pequenas. A da esquerda, com o cérebro maior, é uma criança que teve o amor dos pais, que foi muito bem acolhida, tratada, educada nas questões mais simples. Aquela outra é uma criança do Iêmen, vivendo a miséria, vivendo a orfandade, vivendo assim, sem acolhimento algum. E aí este professor do Texas Children's Hospital, ele compara, então o amor, o descuido, a indiferença para as crianças faz o cérebro ficar menor? Faz. Essa é uma ideia preciosa para nós. Olha a importância da família, a importância da sociedade, a importância do bem social ser bem como que distribuído por todos. As sequelas neurológicas e psiquiátricas do abandono. A criança com o cérebro pequeno é tipicamente a criança abandonada. Quem somos os responsáveis? Todos nós. Não vamos entrar nesse particular, eu estou já vendo aqui o relógio, se eu não estou enganado, na verdade ele, já são 9 horas. Mas vejam lá, estudiosos, um antropólogo, Alan John Lee, estilos de amor, e aí ele
traz essa ideia: amor material, amor lúdico, amor generoso, amor fraternal, amor sexual, amor familiar e o amor incondicional, que tem a ver com o amor ágape. Você já deve ter ouvido falar, é uma expressão de um outro autor. E a ideia de que Deus tem a ver com tudo isso. Evolução espiritual, moral, tem a ver com todos os degraus da escada. Não é? A ideia de que tudo isto já foi em parte vivido, mas nós precisamos estudar o tema para irmos nos desenvolvendo nestas habilidades espirituais, emocionais, psíquicas da condição dos filhos de Deus, de amar e de servir. Esse é o outro autor agora, C.S. Lewis, e aí ele fala do amor eros. Ele dá a ideia de atração sexual, desejos ardentes, fundamentado na aparência física, no apaixonamento. Não é? É um amor atraente, físico, baseado no prazer. O amor philos, de filia, é o amor de amizade, de filantropia, fraternidade, o amor que sentimos por familiares e amigos, o amor pela família com altruísmo, com generosidade. A dedicação ao outro vem sempre antes do próprio interesse. Não é assim? É muito do amor maternal e do amor filial. O amor familiar é emotivo, generoso, perdoador, baseado no sentir. O terceiro, é o storge, é o mais benéfico dos afetos. Acontece com toda a família e entre seus membros, normalmente, a afeição de pais aos filhos. Amor afetuoso que se desenvolve com base em semelhanças, storge, e no compartilhamento mútuo. O amor generoso é gratificante, compartilhável, troca de favores, baseado no fazer. É o estudo que este autor, Lewis, ele fez. E o mais elevado de todos é o amor ágape, é o amor incondicional, baseado em comportamentos e pela escolha, sem esperar nada em troca. O amor gratuito, que é capaz de se sacrificar pelo outro, independentemente do merecimento. Por isso ele é ágape. Esse incondicional é tipicamente altruísta, espiritual, gratuito, eterno, definitivo. Esse é o que mais nos falta. E o mundo, o planeta Terra, sem entrarmos em qualquer aprofundamento? Guerras, miséria, doenças físicas e mentais avassaladoras, corrupção, solidão, obsessão, depressão, criminalidade, violência, egoísmo, suicídio, aborto induzido, angústias, desestruturação da família. Esse é o nosso perfil da humanidade. Isso mostra o quanto nós estamos longe de podermos sonhar com a felicidade nos moldes que um dia nós teremos. Então, a ideia do amor, a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É aquele tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Amor à virtude essencial, inato no ser humano, porque procedente do excelso amor, que é de Deus. Pode ser considerado como razão da vida, na qual se desenvolvem as aptidões elevadas do espírito
assinalado para a vitória sobre as paixões. Amor, incomparável amor, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes. Todas as demais virtudes, lembram, lhes são decorrentes. E aqui aquela mesma lista daqueles estados quânticos da mente humana. E a evolução moral depende dessa virtude. Nós nos situamos no universo, dependendo dos moldes do nosso amor na vida. Não vamos ter tempo, seria bom, para falarmos um pouco do afeto como um dos pilares do desenvolvimento e da aprendizagem. Mas eu gostaria, para encerrar, lembrar que houve um evento, um congresso de autismo, aqui no Rio de Janeiro, um congresso com 1.200 pessoas. Inúmeros colegas médicos vieram do mundo todo. E nós também tivemos uma participação e nos convidaram para falar sobre o amor. E quando eu estava preparando a apresentação, eu escrevi algo que está aqui agora, que talvez servisse para uma finalização desses nossos comentários, né? Então vejam comigo, substância divina. O amor é o poder supremo que tudo move e a tudo vivifica. É a luz sublime que sustenta os mundos e que nos ilumina os corações. Amemos esse amor que tudo pode, que é força majestosa, alta e fecunda, que equilibra tensões, governa a vida, que junta grãos para formar areias, que junta areia para fazer praias, que salpica de estrelas céus profundos, que acende sóis de luz na imensidade, que impele os mundos pelo espaço adentro, que abre flores gentis pelas campinas, que acalenta na terra humildes vermes, que adoça os prantos, ressuscita os sonhos, devolve a paz aos corações aflitos. Forja venturas onde havia dores, renova o tempo em toda a eternidade, dá, cede, empresta, entende, age, perdoa, abraça, atende, silencia, ajuda. Amor divino que triunfa sempre, que soergue doentes e caídos, que regenera, dulcifica e cura, que canta, chora, espera, crê, trabalha. Amemos esse amor, clarão divino, em cuja claridade excelsa e pura veremos, ouviremos, sentiremos o Espírito de Deus. Muito bem, meus amigos. Eram essas as nossas reflexões, que possamos nos encontrar em outros momentos, nos naturais desdobramentos desta e de outras temáticas. Eu ia lembrar de Paulo, mas vamos lembrando, por último, dia chega em que só a mente existe, na plenitude da vida, gloriosa de sabedoria e de amor, na comunhão divina. E então o verme humilde, que se transformara com o tempo em homem-problema, será, no império do universo, um príncipe de luz. E o amor é a substância desta conquista. Muito obrigado, viu, amigos?